Bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Nós temos conversado com várias denominações religiosas, com a Igreja Batista em particular. Participamos de algum evento, inclusive, já recebemos o MEC, a comitiva, sobre uma importante discussão acerca de teologia como um curso de graduação. Eu gostaria de fazer algumas reflexões rápidas com vocês sobre educação superior, sobre teologia nesse contexto de educação superior no Brasil, e aí algumas considerações sobre estado da arte, e em seguida a gente pode abrir para alguma pergunta, algum debate, certo? Acho que se puder ser assim, encaminharemos. Por que essa discussão de teologia como um curso de graduação formalizado no sistema educacional brasileiro? A primeira pergunta que se coloca. Assim que assumi a direção de regulação e supervisão da educação superior, eu recebi duas comissões de professores, coordenadores de curso de teologia, de duas denominações religiosas distintas. E começamos a esclarecer alguns eventos curiosos acerca da teologia que não aconteciam em outros cursos de graduação. E algumas coisas já muito bem resolvidas com os cursos de teologia que outros cursos de graduação ainda não têm resolvido. E aí começamos o debate no Ministério da Educação, que cuidamos de toda a educação superior, e colocamos na nossa pauta também a questão da teologia. Para que vocês tenham ideia do tamanho da educação superior no Brasil, que é o nosso dia a dia, hoje no Brasil nós temos em oferta um pouco mais de 27 mil cursos de graduação, ofertados em 2.500 instituições de ensino superior para 6 milhões de alunos. Esse é um pouco o quadro da educação superior no Brasil. E esse é o nosso dia a dia no Ministério da Educação, cuidar de todos os problemas relativos a esses cursos. Os cursos que são abertos irregularmente, os cursos que estão regulados, os cursos que passam por avaliação, por autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, pelo ENAD, pelos processos de supervisão, todos os problemas jurídicos e assim por diante, o dia a dia da educação brasileira. Esse é o nosso dia a dia da educação superior brasileira, na CESU, na Secretaria de Educação Superior, que tomamos conta. Na educação superior brasileira, nós temos, a partir de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, SINAES. O SINAES é um sistema criado por lei, portanto, pela primeira vez na história do Brasil, qualidade da educação superior passou a ser questão de Estado, não mais questão de governo, não mais processo de avaliação feito a cada gosto de cada governo e assim por diante, mas uma lei que deve ser cumprida, que deve estabelecer critérios mínimos para a existência de um curso de graduação, que deve estar um processo que deve estabelecer um sistema de avaliação que levante indicadores e que sejam comparáveis no território nacional, um sistema que permita que você tenha ações educativas e eventualmente ações administrativas sobre cursos que não preenchem requisitos mínimos de qualidade e assim por diante. Por que isso? Porque é lugar comum na educação do Brasil se dizer que a educação superior do Brasil é muito ruim, que a educação vai mal, etc. Não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos no Brasil cursos de alta qualidade e cursos de não tão boa qualidade. O que precisamos é um sistema eficiente que possa medir essa qualidade comparavelmente entre cursos de graduação e se possa então estabelecer o que deve ser feito com esses cursos bons, que devem ser elogiados, divulgados suas práticas para que sejam socializados, e os cursos não bons que tenham ações de acompanhamento. E esse acompanhamento pode ser um protocolo de compromisso em que a instituição assume a responsabilidade de melhorar os indicadores. Pode ser uma redução de vagas, pode ser suspensão da oferta ou pode ser o encerramento do curso. Então essas ações todas nós vimos fazendo em curso de graduação ao longo desses anos e esse é um processo que deve se manter no futuro. Mas o Brasil tem um grande desafio na educação superior. Hoje nós somos quase 200 milhões de brasileiras e brasileiros no território nacional. Portanto, significa que 6 milhões de alunos no ensino superior, ainda que seja muito comparado ao passado recente, porque o crescimento da educação superior foi muito elevado, mas ao futuro e as demandas que o Brasil tem era muito pequeno. No curto prazo, o Brasil precisa duplicar o número de alunos de ensino superior. Nós precisamos ter, a curto prazo, 10 milhões de alunos matriculados no ensino superior do Brasil. E isso por conta de que somos hoje reconhecidos pelo mundo a 10ª economia do mundo, mas não somos a 10ª educação. E precisamos avançar muito na oferta de educação superior brasileira em 3 aspectos. O primeiro é a quantidade de vagas disponíveis na educação superior. Precisamos aumentar, vamos dobrar o número de alunos no ensino superior brasileiro. A segunda desafio que temos é a interiorização da educação superior. Precisamos levar faculdades e cursos de graduação para mais cidades, pequeno e médio porte, no interior do Brasil, para reduzir essa migração para os grandes centros, em que a gente traz um jovem adulto para um grande centro para estudar, ele não retorna à sua cidade.
A gente empobrece culturalmente essa cidade e satura as cidades de grande, médio e pobre. Então, essa interiorização é um desafio importante a seguir na educação superior. E o terceiro desafio da educação superior é a diversificação da oferta de educação superior. Obrigado. Hoje no Brasil nós temos esses 27 mil cursos de graduação ofertados pelo território nacional, mas não de forma equilibrada. Uma pequena quantidade de cursos de graduação é responsável por quase metade das vagas de ensino superior. E cabe ao Estado brasileiro intervir nessa oferta. Hoje nós temos cerca de 5 cursos de graduação que perfazem quase metade das vagas de ensino superior. E é preciso que o Estado brasileiro, que tem responsabilidade sobre a educação, que apresente à população brasileira todas as possibilidades de curso de graduação. E que mais jovens que tenham oportunidade de conhecer outros cursos de graduação possam escolhê-los. Administração, Direito, Pedagogia, Ciências Contábeis e Enfermagem são os 5 cursos mais ofertados no Brasil. Esses cursos juntos tomam quase metade das vagas do ensino superior. Mas no Brasil nós temos cerca de 250 diferentes possibilidades de curso de graduação. O que acontece é que a maioria dos jovens, das jovens do Brasil, não conhecem essas outras ofertas educativas. E esse desconhecimento, às vezes, lhe impede de optar por um outro curso e acaba optando pelo mesmo. Então, essa diversificação da oferta de educação superior do Brasil é de importância estratégica para o Brasil. Por quê? Porque se temos muitos cursos, com muitos alunos, significa que temos profissões praticamente saturadas. E se temos muitos cursos sem quaisquer alunos, significa que temos muitas atividades profissionais, culturais, sociais, comunitárias, que não estão sendo cumpridas porque não há pessoas preparadas para isso. É simples assim a realidade da educação superior do Brasil. Desde o início de 2009, nós começamos a empreender um grande projeto, extremamente complexo no Ministério da Educação, que se chama Referenciais Curriculares Nacionais para os cursos de bacharelado e licenciatura. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica fez um trabalho excepcional a partir de 2006 com a construção do Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia e sistematizou a oferta de graduações tecnológicas, curso importantíssimo para o Brasil, e hoje já é uma realidade muito boa a divulgação desses cursos. Mas os cursos de bacharelado e licenciatura não têm um procedimento semelhante. Por isso o Ministério da Educação decidiu criar os referenciais curriculares. O que significa? Nós pegamos todos os cursos de bacharelado e licenciatura em oferta no Brasil e estudamos seu perfil e sua denominação. E nós descobrimos algumas coisas assombrosas. Por quê? Porque gostaríamos de poder difundir pela juventude brasileira, nas escolas de ensino médio e assim por diante, quais as ofertas educativas que o Brasil tem no ensino superior. Mas quando fizemos o levantamento, percebemos que era impossível. Porque esses 27 mil cursos de graduação recebem 5 mil nomes diferentes. E é impossível se apresentar uma lista com 5 mil nomes de cursos diversos no Brasil. Quando estudamos esses 5 mil nomes diferentes, percebemos que a maioria deles se refere aos mesmos cursos com denominações diferentes. Um exemplo simples é o curso de Pedagogia, um curso muito importante e fundamental para o Brasil. No Brasil, esse curso, que tem diretrizes curriculares e tudo mais, e é consolidado, recebe 880 nomes diferentes. Assim. O Ministério da Educação adotou um procedimento simples. Se o curso forma professores para educação infantil e séries iniciais, chama-se Pedagogia. E se ele se chama Pedagogia, forma professores para educação infantil e séries iniciais. Isso chama-se referenciais curriculares. Dá o mesmo nome, a mesma formação e vice-versa. E esse projeto chegou à conclusão de que com 136 nomes diferentes, nós cobrimos as ofertas educativas hoje no Brasil, ao invés de 5 mil nomes. Assim nós podemos divulgar para a juventude, para a sociedade brasileira, para os pais, ofertantes e tudo mais, que no Brasil, na verdade, nós temos hoje cerca de 150 cursos de graduação diferentes, e não esses 5 mil nomes todos que tínhamos. Claro que é um procedimento muito delicado e leva em consideração muitos melindres e tudo mais, e vem sendo implementado ao longo de toda a paciência que é necessária ter com a educação superior. Mas nessa discussão apareceu a questão da teologia. E a teologia é uma formação de nível superior, já consolidada não só no Brasil, mas fora também. E por que nós entendemos a formação superior? Teologia nós não entendemos como uma ciência, não é. Mas no ensino superior não temos só ciências. Nós temos ciências, artes, humanidades e outros saberes que são estruturados academicamente e que são de conhecimentos consolidados. É isso que deve caracterizar um curso de graduação, não exatamente uma ciência. Assim teríamos poucos cursos do conceito formal de ciência. Além disso, o próprio conceito de ciência vem se expandindo, se alastrando, e nós já não usamos o conceito exato de ciência na discussão de educação superior. Porque educação superior cabe um conjunto de complexidades de saberes, isso sim,
Se um conjunto de saberes não tem certa complexidade, não merece um curso de graduação. Deve ser tratado como um curso técnico, como uma pós-graduação, assim por diante, como um curso livre e tudo mais. O entendimento hoje que se tem com a teologia é que é um conjunto de saberes já consolidados, com complexidade, que merece ser uma graduação, um curso de nível superior. E não temos mais essa dúvida no Ministério da Educação, nem no Conselho Nacional de Educação, nem nas instâncias educacionais todas as outras na Academia Brasileira. Não é? O que entendemos é que hoje os cursos de teologia devam ser um curso de graduação. Por que entendemos isso? Porque para ser mais uma oferta educativa que brasileiras e brasileiros possam estudar. Essa é uma razão primeira. Segunda razão é que se há uma formação que tem complexidade, articulações e saberes próprios, deve merecer o status de um curso de graduação. Isso é, deve ser executado por brasileiras e brasileiros que tenham completado o ensino médio e que passem por um exame de classificação, de qualificação, de seleção, seja qual for para ingresso. E que esse curso seja ofertado por uma instituição de nível superior, que tenha um corpo docente minimamente qualificado, que tenha uma infraestrutura suficiente, salas de aula, biblioteca, não é? Para executar as atividades letivas, e que tenha um projeto pedagógico coerente, que lhe dê estrutura de um curso de graduação, que siga diretrizes curriculares ou referenciais curriculares mínimos. Não é algo tão sofisticado assim. Em alguns cursos de graduação há uma sofisticação, porque há exigências, às vezes técnicas, às vezes metodológicas, às vezes científicas. Criar um curso de engenharia de controle e automação exige uma infraestrutura maior. Você precisa ter um laboratório de robótica, um laboratório de simulação, de emulação e assim por diante. Portanto, a infraestrutura exigida é muito maior. O corpo docente precisa ter uma larga experiência, conhecimentos, domínios e assim por diante. Mas um curso de letras não exige uma complexidade de infraestrutura tão grande, mas precisa de um corpo docente bem preparado. Linguistas, literatos e assim por diante. E assim, cada curso de graduação tem as suas peculiaridades. O Ministério da Educação não os trata igualmente. Com o bom senso que temos, não os trata igualmente. Trata-se do seguinte: é preciso que os cursos de tecnologia, ou os cursos de letra, ou os cursos de engenharia de controle e automação, tenham entre si critérios de comparabilidade e de qualidade. Daí sim. Então é preciso que comparemos os cursos de teologia entre si. E essa é uma política inteligente que os sinais pregam. Que a comparação e avaliação seja feita pelos pares. Isso é algo muito inteligente que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior faz. Portanto, a avaliação de um curso de teologia é feita por professores de outros cursos de teologia, coordenadores e assim por diante, gente ligada a esta área. Essa é a lógica. Portanto, não vai se correr o perigo de que um curso de teologia seja visitado por um médico e um engenheiro de controle de automação. Não vai. O engenheiro de controle de automação vai participar de comissões de avaliação daqueles cursos e assim por diante. Então, para a teologia, sei que é uma preocupação que se tem com os cursos de teologia, porque muitas faculdades de teologia ou muitas escolas de teologia, que hoje são cursos livres, que não são graduações, têm uma preocupação porque tem orçamento limitado, porque tem um trabalho social muito grande, que tem algumas dificuldades acadêmicas, etc., e acho que deve ponderar isso. Claro que temos exigências mínimas a serem cobertas, das quais o Ministério da Educação não pode abrir mão, mas não entendemos que sejam tão complexas que sejam intransponíveis para as instituições que puderem se organizar para ofertar esses cursos de graduação. Algumas preocupações que já vou adiantar com relação à teologia é que entendemos que teologia é um conjunto de estudos sistemáticos, consolidados e que refletem uma educação de nível superior. Agora, como todas as outras formações, cada curso tem a sua linha de formação. E esse é um conceito muito importante da educação superior brasileira, que não pode se confundir com habilitação. Não é mais. A habilitação é um concurso, é uma prática que queremos extinguir da educação superior brasileira. Já criou muita confusão e ele desqualifica a educação superior. Hoje se fala em linha de formação. Assim, dentro da engenharia elétrica, nós temos várias linhas de formação. Uma linha de formação pode ser a linha de sistemas de energia, que é preparar os alunos do curso de engenharia para tratar das unidades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Nós temos um curso de engenharia elétrica que tem uma linha de formação em energias renováveis. Os alunos são estimulados a estudar mais detalhadamente energia eólica, biocombustíveis e assim por diante. Nós temos na engenharia elétrica uma outra linha de formação, bem diferente dessas, que é a linha de sistemas de controle inteligentes para sistemas de produção de energia. São 3 linhas de formação
que formam 3 engenheiros eletricistas, na sua essência, mas que têm uma formação final razoavelmente distinta. Dou um exemplo tão distante da teologia para poder falar da teologia. Na teologia, o que nós estamos preocupados é que ele seja um curso de graduação, que tenha uma duração mínima de pelo menos 2.400 horas, que tenha pelo menos um trabalho de conclusão de curso, para ser um trabalho acadêmico, que o curso tenha uma formação histórico-metodológica razoável, que se estude religião, saberes religiosos ao longo da história, por ser um estudo acadêmico, e que cada curso possa ter a sua linha de formação, e que a linha de formação possa ser, então, a vocação, a denominação religiosa que o curso está ligado a formar. Assim, a gente poderia ter linhas de formação diferenciadas para cursos de teologia ligados às escolas católicas, por exemplo, às escolas batistas, por exemplo, e assim por diante das várias denominações, sem qualquer prejuízo ou preconceito. A exigência é que, independente da denominação que o curso possa ter a sua linha de formação, que ele tenha o corpo acadêmico. Isso não podemos abrir mão. Se entendemos que a teologia, que é endereçada à formação da Igreja Batista ou outra formação qualquer, que seja, que tenha suas orientações, suas denominações, seus estudos, seus aprimoramentos, tem que ter um corpo teórico, metodológico consistente. Essa é a exigência que temos. Então, isso parece ser um consenso. Nas discussões que fizemos quando construímos os referenciais curriculares nacionais, isso ficou bem claro, que um curso de teologia precisa ser um curso na área das humanidades, que tenha essência, que tenha um pouco de historicidade, que tenha metodologia, que os alunos aprendam, que tenham uma visão mais ampla da religião e que possa ter uma linha de formação para a sua religião em particular, sem qualquer prejuízo ou densidade. E se uma determinada denominação achar que 2.400 horas são pouco para formar um teólogo que venha a ser um pastor, um ministro e assim por diante, que pode aumentar a carga horária como quiser. O Ministério da Educação não tem restrições à carga horária máxima. E mais, um curso de teologia precisa ser, aliás, como qualquer curso de graduação, precisa ser distinto da formação, da atribuição profissional ou da atividade laboral que vem exercer. Assim, um curso de engenharia forma bacharéis em engenharia. Quem dá a denominação engenheiro é o mundo do trabalho. Nesse caso, você dá uma profissão regulamentada, quem vai determinar é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Você é um engenheiro eletricista porque você tem um diploma válido no Brasil e você se inscreve nesse conselho. Então, é bom distinguir, o Ministério da Educação faz essa distinção, que a atividade profissional, ocupação ou atribuição social não é dada pela escola. Não é um curso de graduação que dá isso. Portanto, o entendimento que temos com a teologia é o seguinte: um aluno que ingressa no curso de teologia preenche todos os requisitos de avaliação do curso e recebe o seu diploma. Daí, para ele se tornar um padre, ou um pastor, ou um clérigo de qualquer denominação, depende dos critérios da sua instituição, da igreja e dos critérios que ela tiver. E os critérios podem ser, a exigência pode ser um diploma, ou pode até não ser um diploma. Uma igreja pode ter uma exigência dessa. Não, para ser um pastor na nossa denominação, temos um rol de exigências. O rol de exigência pode ou não incluir um curso de graduação em teologia. Isso não é uma denominação que o Estado brasileiro vai entrar em qualquer discussão, correto? Uma denominação pode dizer, não, a gente também aceita egresso de um curso de teologia, que tem um diploma válido nacional, e assim por diante. Gostaria de deixar claro que é uma distinção muito precisa entre uma formação acadêmica, que dá direito ao diploma de graduação, com todas as exigências que o curso deve ter, e uma atribuição de atividade profissional, social, cultural, assim por diante, que deve ser dada por aquelas organizações legítimas que vão reconhecer aquela atividade, assim por diante. Ok? Não sei se esclareci ou se confundi, mas um pouco só para situar o universo. Acho que poderíamos abrir para alguma pergunta e para algumas dúvidas e esclarecimentos. Ok? Muito obrigado. Nós observamos que nós estamos ainda lidando com a questão dos cursos livres. E tendo cursos livres, nós temos que lidar com a convalidação de cursos. E o que acontece? Como a legislação ela tem algumas aberturas para interpretações, nós temos instituições fazendo coisas absolutamente distintas com relação a isso. Então, por exemplo, nós temos instituições no Brasil que estão utilizando 20% da sua possibilidade de oferta do curso de graduação, usando uma tecnologia à distância, para usar esses 20% para ofertar com validação. Porque
coloca nesses 20% justamente as disciplinas que seriam o mínimo para convalidação. Então existem assim, muitas interpretações distintas de quem pode fazer isso, de como fazer. Então eu gostaria que o senhor conversasse um pouco, comentasse um pouquinho o processo de convalidação. Outra coisa, uma preocupação que se tem é quanto tempo. Existe um pensamento, uma reflexão a respeito de quanto tempo nós vamos poder utilizar esse mecanismo, porque aí o que acontece? Algumas instituições pensam, então vamos ofertar o curso livre e depois vamos fazer a convalidação. Isso tem um prazo? Existe um pensamento a respeito disso? Isso é uma... Vou responder as duas então. A primeira é que existe sim um pensamento. Na discussão das diretrizes curriculares, essa proposta é em pauta. Nós temos entendimento, inclusive o CNE, que já bastou. Já é o suficiente a convalidação que se fez, com a oferta de curso de teologia cada vez mais aumentando pelo Brasil afora. Já não há mais uma necessidade tão premente quanto houve no passado, quando foi criada essa resolução. E provavelmente na discussão das diretrizes, o resultado da resolução saia a indicação de prazo final, a partir do qual não se aceita mais a convalidação. E por que isso? Porque sim, tem havido alguma distorção. Nós temos recebido algumas denúncias e temos procedido alguns procedimentos de supervisão, porque, infelizmente, a alma humana realmente, às vezes, se desvia completamente, não é? E as intenções nem sempre seguem. Mas você somar essa atividade não presencial para a complementação de estudos, para isso, acho que já extrapola um pouco a ética mínima que se pode exigir. Sinceramente, não acho coerente fazer isso. Por quê? Porque essa exigência de revalidação tem um efeito educativo importante. Eu sei que em muitos casos, os alunos que são egressos de cursos livres, que são cursos de até muito boa qualidade, técnica e academicamente, vêm completar os seus estudos, podem ter até aqueles saberes já consolidados. Pode acontecer sim. Se são dedicados, leitores estudiosos, podem até ter saberes. Mas não se trata só disso. Em educação, não se trata só de saberes. Trata-se de comportamentos. E é preciso que o aluno venha para uma convivência acadêmica, formal, organizada, dinâmica, para que ele adquira também um comportamento diferenciado. É por isso que a complementação trata dessa carga horária. Não é que ela duvide do conhecimento adquirido não seja suficiente, mas é para dar a ele uma vivência acadêmica. Esse é o objetivo educativo. Educação é o processo de mudança de comportamento através do conhecimento. Quando se quer dar uma educação de nível superior e traz para essa validação, é envolver o aluno nesse ambiente universitário para que ele aprimore o seu comportamento de universitário. Isso é, alguém que seja crítico, reflexivo, que tenha um pensamento orientado, que seja capaz de fazer uma reflexão sistematizada, que seja capaz de conviver com equipes de pesquisa, discussão, que é o papel do ensino superior. Então, nós temos passado por essa situação, já fizemos várias notificações, desagradáveis situações de encerrar cursos, nessa situação. Então, o sentimento hoje do Ministério da Educação muito claro é que esse processo de convalidação deve ter os seus dias contados. Não deve ser um processo que dure muito tempo. Assim que se tiver alguma definição de diretrizes curriculares de teologia, que eu acho que está próximo, ela deve indicar o encerramento dessa possibilidade. Obrigada. A nossa instituição ela tem outros cursos, não apenas teologia. Então nós temos administração, ciências contábeis, os cursos tradicionais, nós temos lá. E teologia entre eles. Nós fomos avaliados na ENAD 2006, só que na verdade na ocasião não era ENAD 2006. Na ocasião nós tivemos a avaliação do curso já reconhecido, que era administração. Posteriormente, a legislação teve modificações e foram aplicados critérios retroativamente. E nós não tínhamos nem professor de tempo integral, nem tínhamos número de doutores suficiente para pontuar no critério que então, que já até se modificou, no critério que então estabelecia um número suficiente para que nós tivéssemos uma avaliação positiva. O que se deu aí? A avaliação de um curso acabou sendo aplicada à instituição como um todo, a partir de um critério que foi usado retroativamente. O que eu quero problematizar aqui? Eu quero problematizar aqui o que tem acontecido muito no MEC. Há mudanças na legislação e tem havido mudanças constantes, entendo que mudanças para aperfeiçoamento. Algumas dessas mudanças acabam nos impactando de modo retroativo e isso nos gera problemas imensos. Sabe por quê? Porque quando o MEC aplica uma legislação e nos impacta, a mídia divulga. E aí, muitas vezes, nós amargamos por anos a fio uma situação que nós não podemos modificar, porque nós temos que esperar a nova legislação, o novo processo de avaliação,
Entendeu? E isso fica muito complicado. Então, nós agora, como instituição, estamos esperando o resultado do ENAD 2008, que provavelmente nós aguardamos que nos impacte positivamente. No entanto, veja bem, nós somos faculdade, nós não somos centro universitário, nós somos universidade. Os instrumentos de avaliação também mudaram. Os critérios de avaliação agora eles estão muito mais rigorosos do que o instrumento passado. Quando eu sou avaliadora também, faço também processo de avaliação. Quando eu fiz a minha capacitação passada para avaliação, o discurso é que nós devíamos olhar a especificidade da instituição, considerar o perfil da instituição, a contribuição social da instituição, etc. Hoje, o instrumento de avaliação, ele está, o nível de exigência, ele é muito alto. Ele é significativamente alto para uma instituição noturna, não é? E que trabalha com poucos cursos. Como é que vocês estão pensando? Então, ENAD, né? Está havendo uma reflexão sobre questões de como revisar as notas do ENAD, como considerá-las, etc. Eu gostaria de saber como isso está. Gostaria de saber como é que está a questão dos instrumentos de avaliação. Se esses instrumentos estão sendo repensados. Porque imagina assim, a nossa instituição vai se reportar ao MEC, conversando sobre isso. Provavelmente outras também. A BNS vai se reunir e vai conversar com vocês sobre isso. Vocês já estão considerando essas questões? Sem dúvida. Eu preferia me ater a questões mais ligadas à teologia, mas vou responder rapidamente algumas questões aos sinais. O processo não está sendo aplicado retroativamente, professor, porque a lei é de 2004, a lei dos sinais é de 14 de abril de 2004, e ela é quem mandou que o Estado brasileiro, que na Constituição da República, a educação é dever do Estado. Então, estamos cumprindo o dever de Estado, e a lei dos sinais é 10.861 de 2004, e ela mandou que houvesse indicadores, que houvesse avaliação em 3 dimensões de educação superior. Nós estamos aplicando isso atrasadamente, na verdade. Então, é o contrário. Então, o que acontece com os sinais é, a lei dos sinais manda que se avalie a educação superior em 3 dimensões, bastante claras. A primeira, que é o contexto educacional. Avaliar a estrutura da instituição para que ela tenha condições de ofertar curso de graduação. Então, é a avaliação institucional que fazemos. Fazemos avaliação de credenciamento e recredenciamento de instituições. Essa é a primeira dimensão dos sinais. A segunda é a avaliação do ensino. E a avaliação do ensino significa avaliar os cursos de graduação. Então, nós temos comissões de avaliação que visitam cada um dos cursos de graduação do Brasil e, nos cursos de graduação, avaliam 3 aspectos fundamentais, que é o corpo docente, projeto pedagógico e infraestrutura, para saber se a gente tem um processo de ensino de qualidade, com critérios únicos e universais. E a terceira dimensão dos sinais é a avaliação da aprendizagem. E a avaliação da aprendizagem é feita com o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que é uma prova que fazemos para ingressantes e concluintes dos cursos de graduação. Então, essa é a lógica dos sinais. Avaliação em 3 dimensões, cada uma dessas dimensões gera indicadores, e esses indicadores formam uma grande planilha sobre as quais o MEC toma as decisões. Então, o MEC nunca fechou um curso, nem abriu um curso, nem desse, por uma das indicadores, por uma nota por um indicador, sempre pelo conjunto. E esse é um processo educativo que temos feito. Se a imprensa pega algum indicador e destaca e divulga, o MEC não tem essa preocupação e isso acontece. Agora, os sinais é um processo em implantação, em construção, é um processo imenso, que lida com 27 mil cursos de graduação no Brasil. E sempre vai acontecer uma linha de corte. Isso é impossível. No Brasil, hoje, desses cursos, 27 mil cursos de graduação, de 2.500 instituições, nós temos problema, em geral, com 400 instituições. 2.600 instituições não são problema. Cursos de graduação. Nós temos problema com cursos de graduação. Desses 27 mil cursos de graduação, nós temos problemas reais com cerca de 4 a 4.500 cursos de graduação. 25.500 não são um problema para o Ministério da Educação. Dessa forma, sempre vai haver uma linha de corte, um ponto a partir do qual a gente dizer, opa, essa instituição ou esse curso tem fragilidades tais que vai ter que entrar num processo mais atencioso. E essas instituições tocam. Então, como se trata de um processo complexo, nós vamos criando instrumentos à medida que temos fôlego para isso. Né? Só para terem noção, para cuidar desses 27 mil cursos de graduação no MEC, eu tenho 65 servidores, só, para cuidar de todo esse universo. Não é tão simples assim quanto as pessoas falam. As atribuições foram colocadas da seguinte forma: existe a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, a CONAS, que é uma comissão multidisciplinar, etc., com participação da sociedade civil, educação e tudo mais, que cuida dessas discussões. E tem recebido críticas, sugestões, colaborações, não só da BBS, de instituições, de UNE, de sindicatos, e a gente tem aperfeiçoado todos os instrumentos e vai continuar fazendo. Esse é um processo permanente.
Nunca vai haver um instrumento de avaliação único, fechado e pronto. Não vai. Ele todos os anos vai passar por revisão, por atualização, por modificação, por ajuste. Por quê? Porque o instrumento é único e aplicado para todo o Brasil. Tratamos igualmente a todos. O processo de avaliação é feito por um instrumento preenchido por um avaliador, que tem seu perfil distinto. O INEP tem feito permanentemente capacitação de avaliadores. Ele está fazendo a capacitação agora de mais 1.000 avaliadores. Hoje o banco conta com 14.000 avaliadores no INEP. Não é um sistema simples. Não é um sistema simples. Semana passada eu estive na Europa explicando como é que funciona e a maioria dos países não acredita que a gente tem conta de fazer isso. Né? Não é um sistema simples, é complexo, quantidade de custos, gente que envolve tudo isso. E o que temos feito com a CONAS hoje? A CONAS está no processo de revisão dos instrumentos de avaliação de cursos. Nós já revimos 4 e mais 6 estão em processo de revisão para homologação. Por que revisão? Porque nós recebemos críticas, sugestões, contribuições da BMS, de instituições de ensino superior e assim por diante, e vamos coletando essas contribuições, sistematizando e revisando os procedimentos. Então, isso vai haver permanentemente, os critérios vão mudar permanentemente. A cada 3 anos nós temos um ciclo avaliativo. A cada 3 anos nós avaliamos todos os cursos de graduação do Brasil e todas as instituições. E esse processo fica se reavaliando a cada 3 anos. Mas, todos os anos saem novos indicadores. Então, se uma instituição tinha um indicador 2 no ano passado, pode ser que esse ano mude completamente. Mesmo que aquele curso não tenha sido avaliado, um outro pode ter sido avaliado, ou o corpo docente pode ter sido modificado. E todos os anos eles são revistos e vão sendo modificados e aprimorados. É um processo meio complicado, sofisticado, para explicar resumidamente, é um pouco esse sistema que acontece. Agora, que é um sistema totalmente transparente, os instrumentos são públicos, a norma é totalmente pública, os resultados têm que ser públicos, é o princípio da transparência, o Brasil não pode conviver com isso, tem que ser transparente. E num primeiro momento a imprensa sim fez um estardalhaço desnecessário, nós fizemos de tudo para que não houvesse isso, mas a imprensa precisa de notícia, precisa gerar notícia. E ela pega uma tabela qualquer e diz, essas aqui são as piores, essas aqui são as melhores. Ninguém disse isso, o MEC não endossou, aliás, o MEC nem deu a lista, elas pegaram do site do INEP, copiaram a lista e fizeram as avaliações que quiseram. Nós chamamos a imprensa do Ministério, o ministro fez uma grande entrevista, explicou como funcionava, qual era o incentivo, qual era o princípio, mas na verdade os jornalistas acabam pegando aquilo que dá manchete. Então, isso com o tempo tem se dissipado, e no futuro a gente tem certeza que vai se dissipar. O que acontece é que as avaliações todas são sempre cumulativas, e vão se somando e sempre colocando. Então, tem instituição que tem curso muito bem avaliado e curso não tão bem avaliado. E elas mesmas estão usando o processo de avaliação, porque o relatório de avaliação pública a instituição tem acesso, para se autoavaliarem, que é outro procedimento que o Ministério também implantou, a autoavaliação. A instituição é obrigada a ter uma comissão permanente de avaliação própria, para fazer autocrítica dos seus processos, conversar com seus professores, alunos e fazer avaliação aprimorar. Então, é um sistema tão complexo que tem mostrado resultados muito positivos. Sempre que a gente vai fechar um curso de graduação ou vai limitar a abertura, nós temos sido muito parcimoniosos, considerando onde é que esse curso está, qual é a realidade. Houve uma grande discussão aí feita no Brasil de que o MEC estava exigindo o corpo docente e universidade para curso de graduação. Não é verdade. Nós nunca fechamos um curso de graduação de uma faculdade por questões exclusivamente de corpo docente, mas por um conjunto de atividades, e já fechamos muitos cursos de graduação. Só no ano passado nós reduzimos 27.000 vagas de curso de Direito no Brasil. Porque um curso de Direito tinha 400 vagas anuais e não tinha corpo docente para isso. O MEC disse, agora vocês vão oferecer só 200. Quando vocês mostrarem que tem um corpo docente de qualidade, então pode voltar a aumentar. E assim por diante. Um processo grande e complexo que permanentemente está em revisão. Me deixa muito tranquilo como educador, porque ele é absolutamente transparente. Não tem nada de privilégio para ninguém, nem para outra pessoa, os critérios são transparentes. Agora, que vão se aperfeiçoar, vão. Não é possível manter o critério rígido para sempre. Acho que essa é a justeza que se pode fazer com a educação. A cada momento que a educação superior vai melhorando, vai se aprimorando, ela tem uma coisa muito inteligente. Os cursos de teologia são avaliados comparadamente aos cursos de teologia, para que sejamos justos. O curso de medicina é avaliado comparadamente aos cursos de medicina, assim por diante. E avaliado pelos pares. Serão professores de curso de teologia que vão avaliar curso de teologia. Acho isso algo mais inteligente. O que vai acontecer? Quando o curso de teologia começar a ter problemas na avaliação, as críticas que as instituições fizerem, ela tem essa liberdade no processo de avaliação para criticar, serão lidas pela CONAS e nós dizemos que eu tenho um problema com a teologia. Então vamos discutir ou a capacitação dos avaliadores, ou os critérios de avaliação e assim por diante, para cada curso. E para vários cursos já vem acontecendo. E nós já temos revisado essas situações. Então, nesse sentido, eu considero o Sinais um sistema inteligente, porque ele é de revisão permanentemente. Anualmente ele tem que se reciclar. Acho isso muito inteligente. Outra coisa importante é quanto ao ENAD, que é a avaliação de curso. Nós não temos fôlego para fazer a avaliação total de todos os cursos. E mais,
Não há interesse do Ministério da Educação avaliar aluno, gostaria de deixar isso muito claro. O ENAD não avalia alunos, por favor. ENAD avalia aprendizagem, é outra coisa. Quem avalia aluno é professor. O professor avalia o seu aluno, e se o professor disser que o aluno está competente, é proficiente, acabou. O Estado brasileiro reconhece. O que o ENAD faz é avaliar a aprendizagem. Nós queremos saber se estatisticamente, no universo brasileiro, como é que está o desempenho dos nossos alunos naquele curso. E como é a situação de cada curso em relação ao total. Assim que funciona. Isso é, à medida que nós tivermos bons cursos, eles vão elevando a média do conjunto do ENAD dos cursos, e as exigências vão se propagando. Correto? Essa é a inteligência fantástica na estatística do ENAD. Então, nós hoje ainda não temos ENAD para muitos cursos de graduação. Aos poucos vamos ter. Por que não temos? Porque temos aquela diversidade de nomes, que a gente fala, 5 mil nomes. Então, à medida que a gente vai sistematizando as denominações nas formações próprias, vão sendo criados ENAD para cada uma das graduações e assim por diante. Esse processo está bem acelerado. Ok? Mais alguém? Meu bom dia, Dr. Paulo, das boas-vindas também a ele. Meu nome é João Pedro, eu sou daqui de Brasília mesmo. Eu tenho o curso livre de teologia, o curso de filosofia na UNB, o mestrado em ciência da religião, que eu também não sei para que serve, segundo o Lourenço, até ontem eu achava que servia para alguma coisa, de ciência da religião pela UMESP e meu doutorado em sociologia pela UNB também. Mas meu curso de teologia é livre. Minha pergunta, acho que é a pergunta que habita na cabeça de todos nós. Eu, para continuar sendo professor de teologia, preciso fazer a convalidação do meu curso de teologia reconhecido. E como eu quero substituir meu diretor, quero ficar no lugar dele, na direção, eu também preciso fazer essa complementação, revalidação, convalidação do curso de teologia, para ser diretor ou ser professor, continuar sendo professor ou na pós-graduação, etc. É a minha pergunta. Boa pergunta, professor. Obrigado pela pergunta. Na Educação Superior Brasileira, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, diz que para ser professor de educação superior deve-se ter formação em pós-graduação, preferencialmente em programas de mestrado e doutorado. É isso que a lei diz, preferencialmente. Portanto, se admite que até um especialista leciona no ensino superior. E pelo seu caso, professor, é muito simples, você é doutor, com um diploma válido no território nacional. Você já tem um grau máximo para ser professor no curso de teologia. Qual é a questão? As disciplinas que você vai lecionar no curso de teologia devem ser coerentes com a sua formação de graduação, mestrado e doutorado. Isso, no sistema de avaliação nacional, você está absolutamente qualificado para ser professor de curso de teologia, inclusive coordenador de curso de teologia, viu? Até pegar o lugar do seu diretor, inclusive. Muito bom dia. Meu nome é Jaziel Guerreiro Martins. Eu sou o diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná. Também pertenço ao banco de avaliadores do MEC para cursos de graduação em Teologia e Filosofia e também avaliação institucional. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira delas é com relação aos cursos livres de teologia. Até quando o MEC, ou a legislação brasileira, vai permitir que os cursos livres de teologia possam continuar a oferecer bacharelado em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, porque nós temos uma situação assim muito problemática para nós que entramos no sistema e estamos legalizados, oficializados. Nós temos um custeio muito elevado, porque nós temos professores, corpo docente, NDE, biblioteca, e esses cursos paralelos que às vezes ficam na mesma esquina ou na esquina de frente das nossas instituições, elas não têm corpo docente, elas oferecem bacharelado em teologia, emitem diplomas e tem uma mensalidade às vezes que custa 20, 25% daquilo que é o mercado. Então essa é a primeira pergunta. Até quando se permitirá que haja esses cursos livres de teologia? A segunda questão é apenas uma questão mais de querer entender o sistema.
Quanto à avaliação de cursos, é perfeito, né? Nós de teologia avaliamos teologia. Mas nós, lá na Faculdade do Paraná, tivemos duas comissões de avaliação institucional. Uma para o nosso recredenciamento e outra para o credenciamento de educação à distância. E não tínhamos nenhuma pessoa nas duas comissões, são 3 em cada comissão, não tinha ninguém de teologia, nem de filosofia, nem de pedagogia, nem da área de humanas. Eram médicos, enfermeiros, engenheiros, químicos, tudo bem, é avaliação institucional. Mas eles, em várias situações, não estavam entendendo a questão da teologia, estavam muito distantes. Então a gente teve que conversar, às vezes, de avaliador para poder exemplificar e explicar alguma coisa. Então não seria de bom alvitre que tivéssemos, não talvez de teologia especificamente na avaliação institucional, mas alguém que fosse de uma área afim, filosofia ou pedagogia, da área de humanas, para que pudesse entender melhor o que é um curso de teologia, para poder a comissão de avaliação institucional poder fazer ainda melhor o seu relatório. Quanto à primeira pergunta, nunca poderemos proibir a oferta de cursos livres de teologia. Está na Constituição da República. A educação é livre. Se a educação for do sistema educativo, ela tem que se adequar ao que o sistema educacional brasileiro prevê. Mas qualquer outro tipo de curso pode ser livre para ser livre de teologia. Agora, o problema que é enfrentado, inicial, é o uso de algumas qualificadores que são conceitos de educação superior. Esse sim. Esse nós já temos algumas ações judiciais sobre isso. Não se aceita que se chame bacharelado em teologia se não for um curso formal de teologia dentro do sistema educacional brasileiro. Assim como mestrado em teologia e doutorado em teologia são consolidados da forma de oferta de educação superior da legislação brasileira. Essas denominações não são permitidas, já não são mais. Temos nota técnica sobre isso, já tivemos um processo judicial de uma faculdade, uma instituição que ofertava isso, curso livre com essas denominações, ela não pode mais ofertar com essas denominações. Agora, curso livre de teologia vai ser sempre permitido, as igrejas, as instituições podem ofertar curso livre. Agora, dado o título de bacharel em teologia, é prerrogativa exclusiva dos cursos na forma da lei. Então, isso sim, quanto a isso, está muito claro, não temos a menor dúvida, né? Então, nesse sentido. E eu espero que no futuro breve, com o avanço da educação superior brasileira, da educação ensino médio inclusive, os cursos de graduação em teologia, sejam cursos de bacharel em teologia, sejam ofertados por instituições regulares. Quanto à questão da educação, do sistema de avaliação, nós temos sim alguns problemas na avaliação. Mas a discussão que sempre fazemos na CONAS, no MEC, CNE, é de que o ótimo é inimigo do bom. E é preferível fazer o bom e fazer alguma coisa, do que aguardar a estrutura para ter o ótimo e não conseguir fazer nada. Então, essa é a grande dúvida na avaliação institucional. A avaliação de curso parece mais tranquila. Vou lhe dizer uma coisa, professor. Tivemos muita dificuldade com avaliadores de teologia. Muito poucos professores se inscreviam como avaliador de curso de teologia. E eu peço encarecidamente que se inscrevam, porque o banco de avaliadores do INEP está aberto. E nós vamos ter problemas. Teologia, serviço social, várias engenharias e alguns outros cursos, nós não temos avaliadores suficientes, então eu peço que se inscrevam. Está vendo? Então, é acima do normal, é acima da média, porque nós não temos avaliadores, então vamos selecionando. Para curso, então, é mais tranquilo. Mesmo cadastrado leva muito tempo, mesmo cadastrado há algum tempo, mas está cadastrado recentemente. Se cadastre recentemente. Nós abrimos novamente o banco a partir desse ano. Então, se alguém estava cadastrado no passado, vai lá e se cadastre novamente para ser avaliador de curso, que vai ser chamado para capacitação e fazer avaliações. Agora, em princípio, o pré-requisito é ser doutor na área, ter formação em teologia, ser doutor na área, ou ser doutor na área. E pode se inscrever mestres também, porque não havendo doutores suficientes, nós chamamos mestres também. Então, o pré-requisito, em princípio, é esse: ser professor, tá? Regular de uma instituição de ensino. E não precisa ser professor de educação exclusiva, nada disso, mas ser professor devidamente cadastrado e ter doutorado ou mestrado na área, correto? E vai preencher lá a ficha toda. Quanto à avaliação institucional, é um problema ainda. Porque, em princípio, nós capacitamos o avaliador institucional dentro de uma das dimensões finais, que é a avaliação do contexto educacional, a avaliação de ensino e a avaliação de aprendizagem. Então, na avaliação institucional, nós capacitamos professores mais experientes para serem avaliadores institucionais. E como a geração das comissões é aleatória, é difícil a gente colocar o critério de perfil dos cursos da instituição para o avaliador institucional.
Esse é um debate longo na CONAS ainda. Seria bom que uma faculdade que tem curso só da área de ciências humanas tivesse avaliação institucional por professores da área de ciências humanas. Esse é um cruzamento difícil de fazer. Nós avaliamos dessa vez as instituições, só a sede das instituições, foram 2.500 visitas. No próximo ciclo avaliativo, nós vamos fazer a visita das sedes e das unidades fora de sede, dos campos. Serão 12.500 visitas. Vai ser difícil gerenciar. Porque imagine que uma universidade como a UNB, ela é uma universidade, mas ela tem 5 campi. Vão ter que receber 5 visitas. E aí o universo fica tão grande que conseguir satisfazer a sua demanda, que é razoável, não sei se vai ser tão simples. Então essa é uma dificuldade que a gente está tendo no sistema. Ok? Próximo. A minha questão é, uma pessoa que tem formação em teologia, graduação em teologia, ele pode ensinar qualquer disciplina na teologia, mesmo que a sua pós-graduação seja na sociologia, na história ou qualquer outra coisa do tipo? Ou há alguma restrição? Onde é que está o corte restritivo do processo formador? Porque, só para dar um exemplo, né? Eu estou agora convalidando meu curso de teologia, que é para ficar também dentro dos padrões, né? Para ser avaliador é bom, porque o INEP em geral pede que seja formação e graduação naquela área para facilitar. Eu estou fazendo isso, né? Então veja, a minha pergunta é, no meu caso, eu sou mestre em Antigo Testamento, minha área é Antigo Testamento, né? Doutor em Antigo Testamento, tudo bem, mas eu tenho formação em teologia, fiz missiologia, fiz antropologia, fiz um monte de outras coisas. Em princípio, a minha formação geral daria para ensinar, em princípio, certo? Qualquer disciplina na área da teologia. Entretanto, quando coloca isso no papel, e o avaliador chega na minha instituição, ele olha e diz, por que você está ensinando sistemática? Então, a área da teologia, não está ensinando Antigo Testamento. Sim, mas eu tenho 2 professores de Antigo Testamento, e eu posso ensinar sistemática, e ele tem mais dificuldade nessa área. Então, onde é que está o corte para dizer isso aqui é restritivo à área de atuação na formação, ou isso não é restritivo? Onde é que está o corte? Está na graduação, está na pós-graduação, no mestrado, está no doutorado? Onde é que está esse corte? Porque assim, eu tive esse problema numa avaliação que eu fiz. Está na comissão de avaliação, professor. Sim, muito obrigado, é sincero. Esse corte não há uma exigência. Nenhuma legislação brasileira, nada diz que você tem que ter uma pós-graduação naquela área que você seleciona a disciplina. Naquela disciplina que você seleciona. Mas quando o avaliador é chamado, quando foi o meu colega, quando o avaliador é chamado pelo MEC para explicar isso. Como é que a gente entende? Eu sou avaliador também há várias décadas. E qual é a questão aí colocar? Quando você... Porque isso que o professor coloca aparece no projeto pedagógico do curso. É lá que isso deve ser discutido. Porque quando a avaliação de curso se dá com 3 dimensões, que é o projeto pedagógico, o corpo docente e a infraestrutura. Tem infraestrutura, ter sala de aula razoavelmente ventilada, adequada ao tamanho da turma, biblioteca, acessibilidade, banheiro, etc, etc, etc. Isso é fácil de distinguir. Segundo é o corpo docente. Qual é a formação do corpo docente? Então você tem lá 20 professores do seu curso de teologia, tem mestres, doutores, tem especialistas razoavelmente distribuídos. Não precisa ser todo um doutor absolutamente, isso não é isso assim. Mas pode eventualmente até um graduado. Pode ter um graduado. Num curso, 10, 20 professores, pode ter um graduado. Ele tem notório saber, ele é da tradição, conhece algumas... Isso não é um problema. Pegamos o conjunto. Então tem doutores e mestres, alguns especialistas, eventualmente um outro graduado. Ele deve ser analisado no conjunto. Então a gente vê a formação e composição do corpo docente. Esse é um aspecto mais simples de resolver. O aspecto mais delicado é no projeto pedagógico. No projeto pedagógico do curso, a instituição deve dizer como é que é montada toda a grade curricular. Quais são cada uma das disciplinas e como elas se compõem. Qual é a bibliografia da disciplina, qual é o conteúdo programático, o sistema de avaliação e assim por diante, as competências, habilidades exigidas de cada disciplina. E quem é o docente dela. E aí entra um detalhe dificílimo de avaliar. É um aprimoramento que a gente vai ter no sistema. Eu sou avaliador e avalio o curso de engenharia há décadas. E tem esse problema. Eu tenho colegas que são engenheiros eletricistas, mestre doutor em eletrônica, e ele leciona programação de computadores. E eu já participei. Se eu fosse formalista, eu dizia, olha, você não tem formação para lecionar programação de computadores. Acontece que programação de computadores, quem faz um curso dessa área é obrigado a dominar muito bem a programação de computadores.
Então, do meu ponto de vista, ele tem competência para ensinar programação de computadores. No caso da teologia, é um caso semelhante. O entendimento que nós temos, o entendimento formal pela regra hoje é o seguinte, que o professor tem que ter pós-graduação na área de estudo. E nós somos bastante flexíveis na área de estudo, porque a gente aceita as áreas que a CAPES coloca na pós-graduação. E ela coloca toda a formação teológica numa área chamada ciência da religião, ou teologia, ou a área de ciências humanas sociais, e assim por diante. Então, ou na área de filosofia, que está muito ligado. Então, são abordagens bastante amplas, que é proposital para a gente não engessar curso e não obrigar que um professor, às vezes, tem uma formação, mas tem limitação de ensino, tem que estar na disciplina. Então, no fundo, acaba sendo a própria comissão de avaliação. E é nesse sentido que a gente pede que as instituições que se sintam prejudicadas recorram à CTA. E a CTA tem dado ganho de causa para muitas situações em que o professor não tem uma formação de graduação direta naquela área, mas tem na pós-graduação saberes que permitem assumir as competências da disciplina. Então, nesse caso, acaba sendo a própria comissão. E esse aprimoramento, até reforçando aquilo que a professora perguntou, temos feito aprimorando a capacitação de avaliadores, tentando colocar na cabeça deles um bom senso na análise do conjunto. Não se admite que um avaliador vá a uma instituição e queira pegar um professor e fazer daquele um cavalo de batalha. É o conjunto docente que deve ser avaliado, é o conjunto, é o corpo que deve ser avaliado. Então, professor, ainda a comissão de avaliação tem esse papel importante, ela é os olhos do MEC lá. Eu, sinceramente, não vejo muito problema com isso. Por quê? Porque se o professor ensina mal, o aluno aprende mal. Se o professor não sabe o que ensina, o aluno não vai aprender. A gente vai pegar ele na avaliação depois. Não é nada, a gente vai pegar esse aluno. Bom, então, espera aí, então tem um problema com esse aluno. Mas eu não vejo, como intelectual que eu sou, eu já lecionei disciplinas que não são da minha área de formação, absolutamente. Eu já lecionei neurofisiologia num curso de mestrado de engenharia elétrica. E eu não sou médico, tenho uma formação nessa área. Mas no meu doutorado eu tive que aprender isso daí. Então, ficou qualificado. Então, isso é uma subjetividade do sistema de avaliação. Ainda vai acontecer por algum tempo. Sim? Então, a título de sugestão, já que vocês têm dificuldades com a questão de ter pessoas da teologia, por que não pegar pessoas que têm formação, graduação em teologia e pós-graduação em outras áreas próximas? É uma sugestão. Tá bom. Na medida que a gente tem dificuldade na formação de comissões, modificou a estrutura de neve e agora a gente tem feito isso. O programa roda automaticamente por aquilo que o avaliador se inscreve. E o avaliador tem que se inscrever, então dizer que ele tem que se inscrever em teologia. Faça isso na inscrição. Mudou um pouco, por isso que eu estou dizendo que quem está cadastrando antigo se inscreva novamente. O programa pergunta, que curso você quer avaliar? E você diga lá, teologia. Correto? Ele pode fazer comparação. Na geração de comissões, ele pergunta primeiro, eu quero gente formada em teologia. E depois ele vai perguntando. Então, se ele acha, né, é bom que o avaliador declare isso. Hoje é necessário declarar. Antes não era. Antes ele declarava a área. E aí você caía na filosofia. Correto? Então, aprimoramos um pouco. É mais um aprimoramento do sistema. Mais alguém? Nós fomos avaliados, passamos por um processo de credenciamento agora, estamos na fase da reação. Os avaliadores da área de odontologia e engenharia, nossa instituição cursinária de humanos. Então nós sentimos a mesma coisa que a instituição Curitiba sentiu, que é a diferença de linguagem. Existe uma especificidade da nossa instituição que para pessoas de áreas totalmente distintas é um pouquinho diferente. Nossa avaliação está satisfatória. No entanto, nós acreditamos que em alguns itens nós somos mais do que simplesmente similares, não é uma questão só de ser similar. Nós estamos fazendo, na área social, por exemplo, uma contribuição muito significativa. Nosso corpo docente já tem hoje um número muito significativo de integrais, 80% mestres e doutores. Então, tem algumas questões que nós achamos que ficou aquém da nossa... Mas recorrer ao CTA? Pois é, isso que eu isso é importante. Isso é importante. Recorra ao CTA. A questão da instituição é a seguinte, dada a complexidade do sistema, dos processos de avaliação, vivenciarmos outra comissão, nova avaliação, é um processo cansativo, exaustivo. Se já temos o satisfatório, vamos deixar conta do satisfatório, ou é justo, é válido que possamos recorrer e explicar a nossa situação. Nós queremos saber o seguinte, no caso de nós recorrermos para além do satisfatório, nós achamos que aqui fomos avaliados de forma USP, para avaliar uma instituição, uma faculdade, é complexo, né? Para que, nesses pontos, nós achamos que estamos além do que foi colocado, nós vamos receber outra comissão de avaliação
Por isso, pelos argumentos constituídos e retomar a questão a partir dos argumentos constituídos. Eu recomendo recorrer à CTA, porque a CTA tem 3 ações diretas nas análises e processos de recurso e mais uma subação. A primeira é aprimoramento do corpo de avaliadores. Avaliadores que passam por críticas permanentemente são afastados do banco ou vão para reciclagem, ou vão para retreinamento. Que não é politicamente correto, mas vão para o retreinamento. Isso é importante para nós. Segundo aspecto, a CTA tem 3 ações que ela toma quando uma instituição recorre, ou a secretaria, que é manutenção do relatório da comissão. Continua como está e pronto. Não dá provimento. Segundo, ela pode dar provimento e tomar 2 ações. No provimento, ela pode dizer: não, nós vamos refazer o relatório, nós vamos alterar esse valor aqui, pelo argumento da instituição, que é plausível, nós reconhecemos que essa nota daqui é pequena, ela pode aumentar para lá e assim por diante. Pode fazer isso. Refazer o relatório, simplesmente, e mandar adiante. E a terceira seria determinar a nova visita. A determinação de nova visita são casos mais excepcionais, quando realmente a instituição reclama da forma como foi avaliada, de problemas com avaliadores, de critérios distorcidos. Nesses casos mais graves é que ela determina. Em geral, a CTA, quando o argumento é bastante plausível, ela reforma o parecer e altera o relatório. Eu acho que vale a pena recorrer. Cada etapa dos sinais tem recurso e cabe recorrer para a gente aperfeiçoar o sistema. Nesse caso, vale a pena. Mais alguém? Eu não sei se a minha pergunta é voltada para esse momento em que se discute, tendo como referência a CESU e não a CAPES. Mas quando a gente pensa nesse nosso momento histórico, historicamente nós não tivemos tempo de formar doutores, mestres e doutores em teologia. Esses mestrados e doutorados citados aqui geralmente foram feitos no exterior. E há muito pouco tempo nós temos cursos de mestrado e doutorado em teologia. Nesse caso, como ficaria então os planos futuros dessas instituições para que a CAPES nos aceite com estes doutorados, psicologia social, em sociologia, em ciências da religião, em filosofia, para que nós possamos estar pensando em cursos de mestrado e doutorado na área da teologia. Inclusive, a nossa precursora, né, aquela que começou, que é a EST, né, a maioria, se não todos eles, estão ali com os mestrados e doutorados, foram feitos na Alemanha, no exterior. Acho que na teologia não é um problema tão grave assim, professor, mas acho que é um problema semelhante à biomedicina, ciências contábeis, gastronomia, vários outros cursos no Brasil que também não tem mestres e doutores na área, nem sequer na área tem. Vocês ainda têm na área, ciências da religião, filosofia, estão na área de contexto. Outras vezes não tem mesmo. Acho que merece uma reflexão assim. A CAPES tem sido bastante sensível nessas áreas. O que primeiro precisaria acontecer é uma consolidação da graduação. Nós ainda não temos a teologia. Temos poucos cursos de teologia no Brasil. O aumento de cursos de teologia no Brasil vai demandar, na sequência, essa revisão da CAPES sobre a questão do mestrado e doutorado também, ponderação, consideração e assim por diante, dos profissionais para isso, que é o que ela já faz com biomedicina, com ciências contábeis, com outros cursos. Então, no processo histórico para a teologia, acho que nem vai ser tão complicado assim. Mas precisa um pouco mais de consolidação da graduação. Isso é verdade. Ok? Mais alguém? Tem alguém? Obrigado, professor, pela sua palestra, foi bastante esclarecedora. Eu sou diretor de uma associação de seminários também, uma associação irmã da ABIBET. Nós temos uma quantidade menor de escolas filiadas, cerca de 40. A ABIBET parece que tem 60, não sei se já foi feita a conta dessas 60, quantas estão autorizadas ou credenciadas já. Lá na haste das nossas quase 40, metade estão autorizadas ou credenciadas, né? Então, eu acho que tanto a ABIBET quanto a haste, elas ainda não são as associações das instituições autorizadas ou credenciadas, né? A realidade é que a gente tem muitos cursos ainda não credenciados, eu acho que muitos pensando nisso, mas são cursos mais antigos que não vão deixar de atuar enquanto não estiverem preparados. Então é só para confirmar uma resposta que o professor já deu.
O cuidado que essas instituições têm que ter é não usar a nomenclatura oficial para os seus cursos. É isso. Exatamente. É bacharelado em teologia, mestrado em teologia e doutorado em teologia. Essas 3 denominações não devem ser utilizadas. Nós pedimos encarecidamente que as pessoas não usem essas denominações. Que era o curso de teologia, que é especialidade de teologia, de outra denominação, quem quiser. Mas esses termos, para cada irmão consolidado, e aí o Ministério Público já teve ação dessa natureza, a PROCON já designou, então a gente recomenda veementemente que as pessoas não usem essas denominações oficiais dos cursos de graduação e pós. O Ministério não tem uma fiscalização constante em relação a isso. Não tem. Não tem prazo para isso. Age a partir de denúncia. Sim, a partir de denúncia. Porque, na verdade, professor, as instituições que quiserem continuar oferecendo curso livre de teologia não estão impedidas. E o Ministério não está reclamando, dizendo que é ruim ou bom. Pelo contrário, isso é educação, isso é formação, é bom que haja. Aos centros, aos mil, isso não há nenhum impedimento. Né? Só pedimos isso, porque já houve confusões, já houve má intenção no passado, que não foi o caso. Provavelmente no passado, quando as instituições usavam a denominação, não havia nenhuma legislação, era realmente assim. Então, nós não estamos condenando. Então, que haja assim. Pedimos encarecidamente que houve problemas de gente não ligada a religiões, que inventou programas assim, que criou todo tipo de problema. Então, a decisão é: não use essa terminologia. Professor, parênteses aqui, para a mesa, e aproveitando esse gancho agora, não seria uma incoerência nós também acreditarmos na existência de curso livre em teologia e aí abrirmos precedente para curso livre de medicina, curso livre de direito, curso livre de pedagogia, já que a teologia é uma área de saber? Não abriríamos precedente desses cursos livres de administração de empresas? Isso daí, como nós temos orientado, se está certo. A nossa sugestão é que as instituições ofereçam curso de formação ministerial. Exclui a teologia. Perfeito. Formação ministerial. Mas isso aí, a pessoa bota o nome que quiser, mas isso pode. Porque o que está acontecendo agora é que as pessoas credenciadas querem eliminar todas as que nunca foram e não são credenciadas. Isso aí já é um problema interno. É bom a gente não criar um trauma, mas pode criar um trauma. É um direito, na verdade, das instituições oferecerem cursos de teologia e cursos de teologia. Isso não vai acabar, porque é um direito constitucional, na verdade. Não está discutindo aqui o que não é para ser discutido. O que a gente pode discutir, que inclusive ainda é passivo de discussão judicial, é porque os cursos de bacharel em teologia, na verdade, eles já existiam antes, bem antes, da estruturação no sistema de educação. E aí tem uma coisa chamada direito adquirido, que aí é uma questão de discussão judicial ainda, não é uma coisa 100% passiva agora. A gente evita a discussão com articulação, obviamente, evita-se a discussão com articulação, certo? Porque como é uma articulação estabelecida pelo sistema de educação, certo? E é um título estabelecido pelo sistema de educação, então isso aí se evita. Mas se a gente for lembrar, a teologia entrou no sistema do CONAS, do cenário do sistema efetivo, em 99. O seminário do Norte, que é a instituição que sofreu essa sanção, em 1902. Mas o primeiro curso de bacharelado no Brasil foi criado em 1809, professor. Direito no Rio de Janeiro pelo rei. Então a palavra já está um pouco consolidada. Depois é que foi associado. É com a Constituição de 88. De qualquer forma, o problema não é tanto a palavra, mas o problema é a intenção. Então, quando há uma má intenção, é que temos um problema. Então, eu sei que tinha seminários que ofereciam bons cursos de teologia, respeitáveis, chamavam de mestrado, doutorado, e não era má intenção. Só que havia nesse meio gente mal intencionada, estava ganhando dinheiro ilicitamente, enganando pessoas. Aí a pessoa pegou o seu diploma e foi na USP, queria se matricular no mestrado, não, você não tem uma curso de graduação. E aí, essa é a enganação, é isso que nós referimos. Não é uma questão formalista de denominação, é uma questão de justiça. É livre, eu sinceramente, vou ser muito sincero como educador para vocês, não vejo nenhum problema que seminários, igrejas, seja lá quem for, possa oferecer cursos livres, que ofereça de teologia, de o que quiser, de culinária, qualquer coisa. Eu sou a favor da educação para qualquer coisa.